Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado. Vocês podem acessar aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Dá uma olhada nos acessos aí embaixo. O do Facebook modificou o acesso, agora é MapSed, para quem não sabe. E nós pedimos que vocês divulguem esse programa para os amigos de vocês que são espíritas, vocês também que não são espíritas. A propósito, nós falamos aqui de espiritualidade. Vejam bem, no nosso mundo, as religiões assumiram um papel, assim, de, vamos dizer, uma mentalidade muito fechada naquilo em que as pessoas acreditam, tá bem? As pessoas levam muito na ponta de faca certos conceitos que não estão muito corretos, que vêm lá de séculos, de épocas que sequer se entendia como o universo funciona, onde não se sabia nada sobre a matéria, energia. Então, existem pessoas hoje que fecham os olhos para ensinamentos que não dizem respeito àquilo que ensinaram para elas, que na verdade vem de séculos. O que é o Espiritismo? O Espiritismo, a base dele é o Evangelho de Jesus, porém com a visão espiritual. Por que o Espiritismo surgiu? Jesus não falou tudo que ele tinha que falar, já que eu estou afirmando que a base do Espiritismo é o Evangelho. O próprio Jesus, na época, falou que ele não poderia falar tudo. Eu vou repetir em alguns programas esse início. Jesus afirmou, um pouco antes de ele ser preso, o seguinte: muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem. Muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso, eu rogarei a meu Pai para mais tarde, ou seja, no futuro, enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Isso está no Evangelho de João. Repito, Jesus ensinou isso um pouco antes dele ser preso. O que Jesus está dizendo? Olha, muitas coisas que eu estou ensinando estão entrando por aqui e saindo pelo outro ouvido. Vocês não estão entendendo, mas eu tinha muito mais coisa para ensinar. Mas não adianta eu falar agora que vocês não iam compreender. Por isso, no futuro, eu vou enviar de novo algumas informações para vocês através do Espírito de Verdade, que vai explicar tudo e fazer vocês compreenderem tudo que eu estou dizendo agora. E quando é que nós passamos a ter condições de esse entendimento? Não foi 10 anos depois da partida de Jesus, nem 100 anos depois. Foi quando a ciência despontou no século XIX, trazendo essa ideia da matéria, do átomo, de energia, um outro linguajar, começando a vislumbrar outras coisas no universo. A mente humana mudou muito a partir do século XIX. No século XX, no início, permitiu esse conhecimento que veio no século XIX, permitiu que nós entrássemos na era da industrialização. E esse conhecimento foi se acelerando, e no século XX surgiram os computadores, tudo mudou, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial, os aviões a hélice, motores a combustão, logo depois os aviões a jato. Hoje nós temos aviões invisíveis, cheios de sensores, um outro tipo de tecnologia, tudo avançou muito rápido. Infelizmente, o homem nem sempre usa o conhecimento para o bem, tá bem? Mas então Jesus mesmo afirma que ele não explicou tudo o que ele tinha que explicar. E no século XIX, quando surge a ciência, vem então o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Poderia ter outro nome. Atualização do Evangelho. Jesus novamente. Jesus através dos Espíritos. Mas Kardec, ele começou estudando a mediunidade. E através do estudo da mediunidade,
nós conseguimos, com bases sólidas, receber essas informações que veio da espiritualidade superior. Só depois é que ele teve noção do que se tratava, porque a princípio ele não pensou nada de religião. Kardec não quis fundar e não fundou religião nenhuma. É o conjunto de obras dele, que de cunho filosófico e científico, que gerou um novo sentimento de religar a Deus, religare. Aí você encontra o caráter religioso, sim, do Espiritismo. Mas a base do Espiritismo é o estudo da mediunidade, que permitiu que nós acessássemos essas informações. Então vem o Espírito de Verdade, que Jesus disse que enviaria, inclusive a introdução, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quem assina é o Espírito de Verdade, trazendo informações novas, um grupo de espíritos, e revelando aquilo que Jesus quis dizer. Então o Evangelho ele é explicado de uma forma mais profunda com a visão espiritual. Isso é o Espiritismo. Agora, vem informações novas, conforme Jesus disse, vai explicar novas coisas, que naquela época não havia condições de se entender. Então vamos lá. Algumas dessas informações que o Espiritismo traz. O planeta Terra não está isolado no universo. Existe um comando no planeta Terra, um comando espiritual, que não é só Jesus, que é o principal, é um grupo de espíritos. Então, o planeta Terra, ele tem um planejamento para receber os filhos de Deus, que vivem a imagem e semelhança de Deus nas esferas espirituais e que passam por experiências no plano físico, encarnados, temporariamente esquecidos da sua passagem pela vida espiritual. E nessa passagem pela Terra, eles se revelam como eles são. Daí você tem pessoas equilibradas, pessoas desequilibradas, pessoas boas, pessoas más, num processo de aprendizado. A Terra é como se fosse uma grande escola, um grande hospital. Outro ensinamento. Outros mundos têm os seus comandos planetários, têm os seus dirigentes, têm os seus Jesuses, entre aspas. Dá para entender isso? Jesus não é o único. Aí a gente entra em choque com crenças antigas, aquelas que eu falo, de que Jesus é Deus. Jesus nunca falou que é Deus. Ele é filho de Deus, todos nós somos. Mas Jesus está num patamar muito distante de nós, muito distante. Como ele conseguiu isso? Isso é estudado no Espiritismo, a progressão dos espíritos. Então os mundos têm os seus dirigentes espirituais, e esses dirigentes se comunicam, óbvio. E espíritos são transmigrados de um mundo para outro. Entenderam? Então a visão que é dada do universo é muito diferente. A vida não é só a vida na carne. Pelo contrário, todos estão vivos. E a vida que prevalece é essa vida que, na nossa visão, é espiritual. E, portanto, não é sobrenatural, é parte da natureza, é natural. Nos mundos, você pega um planeta como Marte, por que não ter vida nas esferas espirituais de Marte? Pode não ter vida na esfera física, como existe na Terra, mas existem outros níveis de vida, sim, e isso para todos os mundos. E não existirão mundos formados de outro nível de matéria, que não é essa matéria da tabela periódica, onde os espíritos vivem lá. Existem mundos mais evoluídos, porque essa existência da matéria é para espíritos que estão numa fase do processo de aprendizagem de certas leis que envolvem o lado moral do espírito. Então, mundos superiores praticamente não são mais mundos materiais como nós conhecemos. Mas onde está isso na literatura espírita? Vamos falar um pouquinho disso. Então, eu vou ler aqui para vocês, dessa obra aqui, maravilhosa, A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Capítulo 1, A Gênese Planetária, a Comunidade dos Espíritos Puros. Eu repito muito isso, mas hoje eu vou ler.
rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. O que estão falando os espíritos aqui? Existe uma comunidade de espíritos puros, Jesus é um deles. Eles se reúnem. Na Terra, eles se reuniram por 2 vezes. Uma, quando a Terra era incandescente, para definir como seria utilizado esse mundo. A segunda vez que eles se reuniram foi para decidir a vinda do dirigente desse mundo, que nós conhecemos como Jesus, Yeshua. Entenderam? Olha esse tipo de informação, né? Na visão de uma pessoa que não seja espírita, vai achar que é ficção. E aquele que é o cristão, que ainda se baseia nos conhecimentos lá de trás, vai falar, isso não faz parte do cristianismo, isso não é cristianismo. Mas é Jesus enviando isso através do Espírito de verdade. Sim. E, infelizmente, fecham a mente para esse conhecimento. Por isso, eu conclamo a vocês que não sejam espíritas, que tenham boa vontade de entender isso. E se por acaso você, católico ou evangélico, me assistindo, isso não vai de contra o que Jesus ensinou, não. Porque Jesus ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu estou indo para vos preparar um caminho. Essas coisas são explicadas agora. Essa passagem de há muitas moradas na casa do meu Pai é uma das coisas que é explicada pelo Espiritismo. Ou melhor, se vocês preferirem, pelo Espírito de verdade. Através da sua pleiade de espíritos. Que espíritos são esses? Essa pleiade. Santo Agostinho, São Luís, espíritos que foram da Igreja Católica. Fenelon, Galileu e outros. Galileu, sim. É um grupo grande que quem estuda a doutrina espírita conhece. E como a gente pode confiar nessas informações? Aí vem o trabalho que Kardec fez, estudando a mediunidade, selecionando. E aí a gente começa a entender a mediunidade e utilizá-la de forma útil e segura. Porque uma obra de um Chico Xavier é como se tivesse um selo ISO 9000 de mediunidade. É qualidade. Obra de Divaldo, mesma coisa, Divaldo Pereira Franco. E nós temos um tesouro nas mãos da humanidade que não é utilizado por bilhões de pessoas, porque estão fechados em suas crenças baseadas em coisas lá de milênios, definidas por imperadores que matavam, saqueavam, matavam pessoas da família e que definiram certas coisas visando o interesse próprio. Imperadores e papas que iam às guerras, nas cruzadas, que queimavam pessoas vivas na fogueira. Que dificuldade de entender o que Jesus quis dizer com o Consolador e que dificuldade de reconhecer que o Espiritismo é esse Consolador. Porque acham que o Espiritismo quer afastar as outras religiões, quando o Espiritismo é só o conhecimento da vida espiritual
e atualização daquilo que Jesus quis ensinar. Que cada um fique com a sua crença, mas é uma tragédia a pessoa ficar fechada, ignorando informações que deveria utilizar para ela. Isso é ignorância, é você ignorar, é você querer bater o pé no chão e dizer: eu não quero saber disso, isso não pode ser verdade. Então eu convido a vocês que não são espíritas para prestarem bastante atenção nas coisas que nesse programa nós falamos, e cabe a você discernir se isso é possível, se não é possível, se é certo, se não é certo. E muitos de vocês, eu tenho certeza, dos que não são espíritas, vão começar a pensar assim: agora as coisas começam a fazer sentido para mim. Né? Quando a gente fala de reencarnação, por exemplo, os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. E Jesus veio como judeu. E ele ensinou assim, falou de reencarnação com Nicodemos. O espírito precisa nascer de novo para atingir o reino dos céus. Eu sempre digo, né, que quem rechaça isso diz: não, Jesus está falando do renascimento pelo batismo. Mas Nicodemos fala para Jesus: como é que pode um homem velho nascer, entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus confirma: não te admires que eu te haja dito que é preciso nascer de novo, que é preciso reencarnar, né? Porque os judeus acreditavam nisso. Passagem do Evangelho, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Lá fora, né? Resposta dos apóstolos: uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias ou qualquer um dos profetas. Então, o que o povo judeu acreditava? Que Jesus era Elias, poderia ser Elias, que tinha vivido séculos antes, ou Jeremias, vivido séculos antes, e agora, de novo presente, num novo corpo, reencarnado, é óbvio. Então, há muitas coisas que as pessoas fecham o entendimento e não abrem a mente para ensinamentos novos. Então, quando a gente fala de vida em outros planetas, em outros mundos, a gente está entrando em outro patamar de entendimento da vida, né? Então, os espíritos falam: olha, existe uma comunidade de espíritos. E esses espíritos estão submetidos a uma lei de progresso. Existem vários mundos com vida, sim, mas são todos iguais? Não. Da mesma maneira que uma escola tem um nível primário, levando para o meu tempo, tá? O nível secundário, o ginasial, o científico, para quem é da minha época, né? Você tem a universidade, tem o mestrado, o doutorado, tem os PhDs, os mundos são assim. Então, espíritos, numa determinada faixa de evolução, eles ficam presos a um determinado mundo. Existem mundos superiores, onde não existe guerra, crime, não existe nada disso. Então, você se habilita para viver nesse mundo superior. E existem mundos tão superiores que os espíritos não vivem mais na matéria densa. É uma vida mental, espiritual, sem as limitações da matéria. E isso vai longe, gente, até atingir o ponto dos espíritos puros, que são aqueles que passaram por todo esse processo evolutivo, tá? Então, eu vou mostrar uma figura para vocês aí, que é a figura 2, que mostra essa evolução. Vejam aí, os mundos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam que nós temos os mundos primitivos, nós já passamos por ele, homens das cavernas, com a evolução atingem uma época de mau entendimento, onde eles já são responsáveis pelos erros que praticam, onde a espiritualidade superior envia vários seres para servirem de referência. Nós temos os profetas, nós temos o próprio Jesus, nós temos Krishna, nós temos Lao Tse, nós temos Sócrates, Platão. E esse mundo de prova e expiação vai sofrendo uma depuração. Chega um momento que espíritos são separados. Ele passa por uma outra época de regeneração, onde os espíritos ainda erram, mas a ciência desponta de forma fantástica. O entendimento da vida espiritual vai se alastrando pelo planeta. Os espíritos melhoram moralmente, na capacidade de amar, ao ponto de cessar as guerras, cessar as doenças
E esse conhecimento vai se evoluindo, vai crescendo, e eles atingem uma outra época dos mundos ditosos, uma outra escala, um outro ponto evolutivo. Vocês estão vendo que já é diferente esse mundo ditoso. Eu fiz de propósito. Não são mundos materiais como nós conhecemos. É uma vida exclusivamente espiritual. E esses espíritos vão se desenvolvendo no amor, no conhecimento, vão crescendo a um ponto em que eles se integram ao Criador. Eles acessam ao que nós chamamos Deus. E lá na frente, então, numa condição plena de conhecimento e amor, eles atingem a condição de espíritos vivendo nos mundos celestes. Não mais presos a um planeta, mas integrados com Deus em missões grandiosas pelo universo. Esse é Jesus. Esses são aqueles da comunidade de espíritos puros que Emmanuel cita. Então, essa escala evolutiva mostrada aí é o nosso degrau a degrau até atingir a condição de espíritos plenos. Nós estamos na fase de prova e expiação, passando para a regeneração. Voltando aqui para mim. Entenderam? Pela figurinha. Então, Deus tem um projeto para vocês. Vocês vêm reencarnando há muito tempo. Estão num momento agora, cada um que está me assistindo está num nível evolutivo. Eu diria para vocês, habilite-se a viver no mundo de regeneração, regenerando-se. De que forma? Equilibrando as emoções, os sentimentos, vivenciando mais o amor, colocando a mente para crescer, se expandir. Daí a importância do conhecimento espiritual, porque isso é uma realidade, gente. Isso, nós estamos falando de leis da natureza. O Espiritismo fala de leis naturais. Então, o Espiritismo ele explica também o universo. E você tem a obra, a Gênese, que fala do universo, fala da vida, da criação. Então, o Espiritismo ele é muito completo. E só voltando no início, quando eu falei daquilo que Jesus afirmou, que no futuro ia enviar um outro Consolador, lembram? Para explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito, a gente precisaria no futuro atingir uma condição mental para absorver esses ensinamentos. Isso até hoje, no século XXI, quando a gente fala de vida em outros mundos. Isso que vocês acabaram de ver. Tem gente que fala assim, isso é bobagem, ou isso é coisa dos espíritas. Não aceita. A mente está fechada, né? Você imagina há 2000 anos, há 20 séculos. Então era preciso que a ciência despontasse. Então vejam outra figura, que é a figura 1. Vejam que interessante. Estão vendo a figura 1? Um gráfico. Aí na ordenada, na vertical, está o conhecimento, de 0 a 10. 10 sendo o conhecimento máximo que nós temos hoje. E abaixo o tempo. O ponto 0 aí é a vinda de Jesus. Menos 20 é 20 séculos antes de Jesus. O 15 é 15 séculos, 1.500 anos depois. 19 séculos, 21 séculos. É a época que nós estamos agora, conhecimento máximo que nós atingimos nesse momento. O que acontece? Você vai antes de Cristo. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 séculos. Como é que se navegava? Veja bem a figura. Se navegava com barco a vela, barco a remo, não é isso? Era o que era possível. No tempo de Jesus, como é que se navegava? 20 séculos depois. Barco a vela, a remo. E 15 séculos depois? 1500. Como é que Cabral chegou ao Brasil? Caravelas. Barcos a vela, tinha barcos a remo. E isso continuou até, basicamente, meados do século XIX, quando surgiu a máquina a vapor. E a gente começou a navegar de forma completamente diferente, usando máquinas. No campo da comunicação, 20 séculos antes, como é que se comunicava? Sinais de fumaça, correio, através do cavalo. No tempo de Jesus, mesma coisa. No tempo de Cabral, 15 séculos, mesma coisa. O cavaleiro levando a carta, sinal de fumaça, pombo-correio.
Chega no século XIX, por ali, surge o rádio, o telégrafo, logo depois no século XX a TV. E se você pegar todos os campos do conhecimento, você vai ver isso. É quase uma linha reta. 20 séculos antes, passando pelo ponto zero, o nascimento de Jesus, o tempo de Cabral, o Brasil foi descoberto 15 séculos depois de Cristo. Quando chega no século XIX, vem essa turma aí que vocês estão vendo. Roentgen, Thomas Edison, Santos Dumont, William Thomas Green Morton. Quem é esse cara? Vocês conhecem Green Morton? Ele foi um dentista e foi o primeiro a utilizar a anestesia. Marconi, o rádio, Albert Einstein, dispensa comentários, Benjamin Franklin, Nicolaus Otto, o motor de combustão, ciclo Otto, Marie Curie. Vejam na internet, no Google. Estou pedindo a vocês, vejam a vida de Marie Curie. Coloquem no YouTube e vejam a vida dessa mulher. Radioatividade, agradeçam a ela. Pessoal que faz tratamento do câncer por radioterapia, agradeçam a Marie Curie. Louis Pasteur, Nikola Tesla e muitos outros. Hertz, William Crookes, Camille Flammarion, o nosso Hippolyte Leandre de Sarrivaille, que eu coloco nesse time, porque trouxe essas questões espirituais, uma nova ciência, o estudo do espírito, o espiritismo, e com ele Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delane e muitos outros. Então, voltando aqui para mim, a curva do conhecimento vem assim. No século XIX ela faz isso. O que Jesus falou lá atrás? No futuro eu vou enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas e relembrar tudo o que ele havia dito. Precisava uma mente expandida para entender certas informações como essa, da vida em outros mundos, da existência do espírito fora da matéria, que a gente conhece da tabela periódica, vibrações, ação do pensamento. Então, quando a ciência faz assim, na metade do século XIX vem o Espiritismo. Jesus envia na época certa. E por que a ciência levou tanto tempo para dar essa despontada? Vocês não percebem uma interferência lá de cima? É como se Jesus reunisse alguns espíritos muito mais evoluídos e falasse assim: vocês vão reencarnar na Terra agora para me ajudar numa missão, para expandir a mente humana. E ele despeja essa fábrica de gênios, né? Esse grupo espiritual que faz com que o conhecimento rapidamente suba de uma maneira que nunca havia acontecido na humanidade. E é aí que vem o Espiritismo. Entenderam? Por que eu estou mostrando isso? Para vocês verem a coerência e como que o Espiritismo veio na época certa e como não poderia vir antes. Então Jesus falou, quando vocês tiverem condições mentais, eu vou mandar informações novas para vocês. Isso é o Espiritismo. Entenderam? Muita gente não aceita isso porque ainda está fechado. Nós somos cristãos, os espíritas são cristãos. Agora a gente pega a parte moral do que Jesus ensinou, não damos tanta atenção para essas coisas, mas o que Jesus falou sobre vaidade, orgulho, egoísmo, resignação, indulgência, caridade, nós pegamos isso e isso é estudado e a gente tenta colocar isso em prática, que é a grande dificuldade do cristão, né? Não adianta eu ter tudo decorado. Eu decorei a Bíblia, decorei o Livro dos Espíritos, mas não coloco em prática. Então, para ser sábio, você tem que colocar em prática, tá bem? Voltando à questão do universo. Na Gênesis é dito assim: o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo. Olha só, está na Gênesis. 1869 foi publicada a Gênesis. E um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade.
sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Tudo o que está acontecendo na Terra é previsto conforme o nível evolutivo dos espíritos que aqui estão. Agora, com mais conhecimento, espíritos ainda atrasados usam esse conhecimento para o mal. Como resolver isso? Uma maneira. Vai chegar o tempo que esses espíritos vão ser separados. Não, vocês não estão preparados para lidar com isso aqui. Se bobear, vocês vão jogar bomba atômica em outro planeta, vão continuar as guerras em outros planetas. Chega. Então, esses espíritos são retirados, levados para o mundo inferior, esquecidos dessa passagem aqui, para desenvolver o lado moral, para eles se prepararem. Tá bem? Isso já aconteceu no passado com outro mundo. Isso é estudado a doutrina espírita. Procure as obras Os Exilados de Capela, o próprio A Caminho da Luz, que fala desses espíritos que foram exilados no mundo, que simboliza, então, aqueles que foram expulsos do paraíso, Adão e Eva, que não são duas pessoas, simboliza uma população espiritual que não estava preparada e que não resistiu ao mal, comeu o fruto proibido, escutou a serpente, escutou o mal em seus corações. E eles foram recomeçar em outro mundo primitivo na época, a nossa Terra. Então, os capelinos vieram para a Terra e eles fazem parte da nossa história. Isso é um outro assunto, nós já falamos sobre ele, vamos voltar a falar. Então, a Gênesis é um livro fabuloso e só essa frase, já não é somente desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz preciso destruir tudo que superexcite neles, o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Então, a Gênesis fala de um imenso governo no universo, que essas perturbações que estão acontecendo, previstas já em 1869, são pontuais, né? E a vida dos mundos superiores já não são mais em matéria densa. Muitas naves nos visitam desses mundos superiores, isso é dito na literatura espírita. Civilizações de outros mundos nos ajudam de forma quase que invisível, já interferiram várias vezes na história da Terra. Olha onde vai esse assunto. E nós estamos agora na fase crítica, né, de passar para um outro nível. As próximas encarnações, né, vão ser, para nós, que continuarmos na Terra, preparatórias já para um mundo superior. Tá? Então, a Gênese fala desse período que nós estamos passando agora. E nós estamos no clímax dessa grande transição planetária, dessa grande mudança que está se verificando na Terra. Então, você prepare-se para essa nova era. Se você não é espírita, você tem a oportunidade de expandir seu nível de conhecimento, sem você abandonar sua crença, porque, repito, nós somos cristãos. O que o Espiritismo faz com relação ao cristianismo é fazer com que a gente se torne mais cristão ainda, porque Jesus, a gente tem uma visão de Jesus muito superior. O espírita, há muito tempo, tirou Jesus da cruz. Nós não ficamos ajoelhados com Jesus ensanguentado. Nós vemos um irmão maior que tem que ser amado, admirado, e que veio aqui para nos ensinar o caminho para chegar até Ele. Então, você quer se preparar para uma nova era? Veja Jesus com outros olhos, com outro entendimento. Ele é o governador espiritual da Terra. Ele é um espírito ligado a esse Criador do universo que a gente não compreende, que nosso pobre linguajar chamamos de Deus. Jesus é ligado às outras potências angélicas, aos outros Jesuses. Nós fazemos parte de um grande projeto. Mas, para viver uma vida superior,
a mente tem que estar num nível superior. Para viver num nível de vida superior, os sentimentos precisam evoluir. É isso que o Espiritismo ensina para nós. Evoluir nos pensamentos, nos sentimentos. A gente chama isso de reforma íntima, uma luta interior para domar as más tendências. O inimigo não está fora de nós, está dentro de nós. Conhece a ti mesmo, vença seus processos depressivos, de tristeza profunda. E se você não vê um sentido para a vida, no Espiritismo você vai entender o que você é, de onde você veio e para onde você vai. Essa resposta nos dá consolo e amparo em todas as situações da vida. Nos momentos de dor, você tem mais força para superar esse momento. Nos momentos de euforia, de coisas maravilhosas, você se segura também. Curte esse momento, mas com equilíbrio. O equilíbrio tem que estar em tudo. E o que caracteriza o mundo inferior? Espíritos desequilibrados emocionalmente, no uso do conhecimento, nos sentimentos. Espíritos que se maltratam, que maltratam os outros e que precisam se equilibrar. Então, prepare-se para uma nova era, se esforçando para você intimamente viver uma nova era. Quando mudar o calendário no ano novo, pipocar de fogos, que não seja apenas uma mudança de calendário, que você escreva projetos. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou estudar um idioma, eu vou vencer essa coisa do meu ciúme doentio, eu vou trabalhar o egoísmo, a vaidade, eu vou medir as palavras dentro de casa, com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, com meus irmãos, com meu sócio. Eu vou procurar ser uma pessoa melhor nisso. Escreva, isso funciona, viu? Trace planos e procure sempre ser uma pessoa melhor. E o conhecimento, junto com a evolução moral, o amor e o conhecimento, são as duas asas do espírito. É isso que nos faz ir à frente. E não ficar marcando toca, cometendo os mesmos equívocos, com a cabeça fechada para a vida na sua grandiosidade, do jeito que a vida é. Então, prepare-se para uma nova era, também é espiritualize-se. Você não precisa virar um espírita, né? Conhecer as 5 obras básicas. Se você quiser isso, ótimo. Você já sabe do que se trata. Mas você conhecer as coisas espirituais, de uma forma mais profunda, você só vai encontrar no Espiritismo. Por isso que nós sabemos que pessoas de outras crenças vão lá, estudam obras espíritas. Até no Vaticano, viu? Sabemos disso. Então, atualize-se. Veja Jesus com outros olhos. Veja a vida de outra maneira. Vocês vão assistir muita coisa acontecendo no mundo. Se vocês não tiverem a visão espiritual, vocês não vão entender o papel do Brasil no mundo, de pátria do Evangelho. É um pronto-socorro dentro de um grande hospital. Isso que é o Brasil. Espíritos muito doentes aqui. E agora, existem aqueles trabalhadores do Cristo. Você quer ser um trabalhador do Cristo? Por que não? O que significa isso? É você entender a vida, onde você se situa, aquilo que Jesus ensinou você incorporar para você, com todas as dificuldades que nós temos, né? O espírita não é perfeito, erra, fala bobagem, comete erros, não cobre perfeição do espírita. Ele simplesmente está se esforçando para domar suas más tendências, se esforçando para conhecer coisas novas. E uma das coisas que a gente faz, que o MAP faz muito bem, é ensinar a arregaçar as mangas, sair do discurso, apenas das salas de estudo e na prática você aplicar o que você está aprendendo. E se você reside perto de um polo do MAP, procure um MAP. Se você mora num município onde não existe um polo do MAP, outro estado, procure uma casa espírita. Mas seja onde você estiver, seja qual for a sua crença, espiritualize-se. E fica um convite, tente entender o Evangelho de uma forma mais moderna, com os ensinamentos que Jesus disse que ia enviar e já enviou,
que estão, sim, nas obras básicas do Espiritismo e nas outras, que eu recomendo, as do Chico Xavier, do Divaldo, Dona Ivone Pereira, e Carlos Bacelli e outros médios que são confiáveis, estão aí trabalhando para nós. Mas o nosso tempo se encerrou. E eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Fica esse convite para vocês se prepararem para esses novos tempos. Aproveitem o tempo aqui, encarnados. Aproveitem a vida de vocês. Aproveitem não apenas vivendo as coisas que nos agradam, passear, viajar, namorar, ir a um restaurante, a um teatro, a um cinema. Façam isso, mas não esqueçam de quem vocês são, seres espirituais. Não se esqueçam do que vocês estão fazendo aqui, desenvolver conhecimento e amor, e não se esqueçam que existe um comando de olho em vocês. Todos nós temos literalmente uma ficha lá em cima. Não desperdicem a vida, não desperdicem o tempo. Vocês são amados, são filhos de Deus, e existe um projeto grandioso para cada um de vocês. Tentem entender esse projeto e preparem-se para uma nova era que vocês vão viver intimamente. E lá na frente, com a separação espiritual, reencarnaremos e seremos merecedores de viver numa nova terra, um mundo regenerado. Tá bem? Que nós vamos construir. Então, que Jesus abençoe vocês, os lares de vocês. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.